Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo isso, mas essa vai ser uma breve aula sobre o paper The Optional Prisoner's Dilemma in a Spatial Environment, Co-Evolving Game Strategy and Link Weights. Basicamente, a ideia é uma variante do Dilema dos Prisioneiros sobre uma abordagem espacial e analisada sob a perspectiva de uma estratégia de jogo de coevolução, utilizando links, né, que seriam tipo arestas entre os agentes balanceadas, né, com peso. Então, antes de ir para os finalmente, né, vamos aqui para explicar o jogo em si. Aqui a gente tem o clássico dilema dos prisioneiros, né? Aqui seguindo a ordem dos payoffs, que a gente tem que obedecer essa regra, vamos dizer assim, né, para poder encaixar como o jogo do dilema dos prisioneiros. A gente inicialmente tem o temptation, que seria a tentação de trair, que no caso aqui seria o payoff de 0, né? A gente tem o reward, que seria a recompensa por cooperar, aqui -1. A gente tem o punishment, que seria a punição por trair, que seria aqui o -5, a punição para os dois. E o sucker's payoff, que seria o -10 aqui, né? Quando você tenta cooperar e o outro te trai. Esse aqui é o dilema dos prisioneiros clássico. A ideia do dilema dos prisioneiros opcional é dar uma opção a mais, como o opcional aqui, né? Do jogador poder não jogar. E quando o jogador não joga, basicamente todo mundo ganha o payoff, que aqui é chamado de loner. Então, independente se um jogador quer jogar e o outro não, não importa se um dos dois quer jogar. Basta um dos dois utilizar dessa nova jogada, né, que o payoff dos dois vai ser o mesmo e vai ser esse loner. Ele entra aqui nessa ordem, ele entra entre o reward e o punishment. Os valores podem ser diferentes, né, claro, mas tem que seguir essa ordem para ser encaixado como um dilema dos prisioneiros e nessa ordem com o loner para ser um dilema dos prisioneiros opcional. Aqui dando uma leve adiantada já, né, mas no artigo ele usa esses valores da matriz. Aí aqui a gente tem inicialmente, né, a definição do dilema dos prisioneiros fraco, porque voltando aqui rapidinho, a gente vê aqui que no dilema dos prisioneiros padrão, o punishment é maior que o sucker's payoff. E aí aqui no fraco ele pode ser maior ou igual. Então aqui no caso ele se utiliza disso, o punishment e o suckers os dois são 0. O loner, que seria desse aqui a jogada A, né, seria a abstenção. Então, aqui seria Cooperate and Defect. Então, esse loner varia entre 0 e 1. Esse valor aqui varia porque ele é um hiperparâmetro nos experimentos, né? Deixa eu colocar isso aqui. Que ficou melhor. O Temptation também é um hiperparâmetro, ele vai variar isso aqui nos experimentos, então é por isso que é entre 1 e 2. Mas, independente dos valores aqui, aquela ordem que eu mostrei anteriormente é preservada, né? Que é uma importante. Então, vamos aqui para a proposta do artigo, né? Vamos dizer assim, o que ele se propõe a fazer. Primeiro, ele quer investigar o jogo do dilema dos prisioneiros em um ambiente espacial, que eu vou explicar o que é, aplicando regras coevolucionárias para a estratégia dos agentes e os pesos dos links da rede. Basicamente é uma, digamos assim, uma tradução do nome do artigo, né? Mas é realmente a ideia principal do artigo, como também está no título, é claro. Então, seria, digamos assim, o objetivo inicial. E o segundo é tentar achar uma relação entre esses hiperparâmetros que, bom, alguns eu já disse e outros eu vou explicar melhor no decorrer do artigo. Então, tentar ver em qual jogo que é a cooperação, né? Que é o que a gente quer, que é o melhor payoff para todo mundo, vamos dizer assim, né? Em qual ela é mais vantajosa para todo mundo e o quão ela é uma estratégia melhor, a estratégia de cooperar. Então ele vai estudar o efeito da variação da amplitude do peso do link, que eu vou explicar melhor, mas que se dá por essa formulazinha aqui, do payoff do abstêmio, essa palavra que é complexa, mas é basicamente o payoff de quem se absteve, né? De quem fez a abstenção, que é o loner, e da tentação de desertar. Aqui, tem um erro de notação meu aqui, né? Porque aqui é uma fórmula realmente, e aqui não é uma fórmula, né? São duas letras que podem ser usadas para a mesma coisa. Ele utiliza o B como parâmetro, confesso que eu não entendi o porquê,
mas também ele também utiliza às vezes como T, que seria o temptation, né? Que seria a tentação de fazer o defect. Então vamos para alguns conhecimentos prévios importantes para entender o experimento e o resultado do artigo, né? Inicialmente, o que é um ambiente espacial? Basicamente, um ambiente espacial, aqui tem um trecho do paper, né? Mas é um experimento que ele vai se utilizar de um ambiente que, digamos que a distância importa de alguma forma, a posição no ambiente importa de alguma forma. E nesse caso aqui, o que nos importa basicamente? Saber quais são os vizinhos. Então aqui a gente vai ter, em todos os experimentos, né, ele vai utilizar um grid 100 por 100, ou seja, 100 agentes vertical por 100 horizontal, né, que vai dar aí 10.000 agentes. Aí eles vão basicamente, né, todos aqui no x igual a 0, e aí y0, y1, y2, y3. A posição deles, de fato, a distância, a coordenada, não é tão relevante. É mais relevante a relação entre eles, né, a relação entre vizinhos. E aí ele vai fazer o quê? Cada agente vai jogar com os seus vizinhos de Moore. E o que seria essa vizinhança de Moore, né? São os 8 vizinhos imediatos. Então, a vizinhança de Moore, como eu estava dizendo, são os 8 vizinhos imediatos aqui, né? Essa, vamos dizer assim, vizinhança, né? Ela também é muito, vamos dizer assim, conflitada, comparada com a von Neumann, que seria apenas o vertical e o horizontal, sem os na diagonal, né? Mas aqui ele se utiliza da vizinhança de Moore mesmo, então cada jogador, cada agente, vai jogar com seus 8 vizinhos. Ele se utiliza de um método Monte Carlo, aqui é um exemplo bem bom, uma explicação bem rápida, né? Tanto esse texto aqui quanto a imagem ali da Wikipedia mesmo. Mas o Monte Carlo é basicamente um método de estimar algo, vamos dizer assim, né? Para você não ter que fazer algo muito complexo, você faz uma estimativa utilizando números aleatórios. Então, esse exemplo aqui seria o quê? A forma desse lago é uma forma complexa de calcular a área. Não é uma forma geométrica simples. Então, o exemplo de Monte Carlo seria o quê? Você fazer um quadrado em volta, que você sabe a área, e aí você joga pedras randomicamente aqui, que no caso seria cada pontinho preto, né? E aí você vai contar quantas pedras caíram dentro do rio e fazer a proporção, já que a área do quadrado é fácil. Então vamos supor, aqui claro que não é um exemplo, mas só para facilitar, vamos supor que metade das pedras caíram dentro do rio, então é a metade da área do quadrado. Explicando de uma forma muito simplificada, é claro. Estratégias coevolucionárias. É meio, sei lá, óbvio o termo, né? Mas enfim, são estratégias que vão evoluindo ao longo do tempo, né? Não necessariamente tempo na medida que a gente usa, tipo segundos, minutos, mas no caso aqui iterações. Essas iterações são os passos de Monte Carlo, que eu vou explicar melhor. E o coevolucionário aqui, né, seria porque a evolução não é feita apenas em um agente, também é feita no outro. Então eles coevoluem juntos. E aí a evolução é dada tanto pela estratégia de cada agente, que aí sim é uma estratégia única, né? A gente está analisando esse agente, então a gente só vai mexer na estratégia dele, mas a gente vai mexer no link entre os agentes, e aí acaba interferindo no outro agente, e daí vem a coevolução. Agora explicando, digamos assim, o algoritmo, né, que seria os passos de Monte Carlo. Basicamente, o primeiro ponto é selecionar um agente X aleatório, como eu disse lá no Monte Carlo, né, tem que ser aleatório. Aí aqui um exemplinho, pegamos esse verdinho aqui. O segundo ponto vai ser o quê? Calcular a utilidade dele para cada vizinho. Aqui eu exemplifiquei só com um, né, mas ele vai fazer isso para os 8 vizinhos de Moore dele. Então aqui vai ser o quê? Esse vai ser o X, o nosso verdinho, que é o que a gente está analisando, e o laranjinha vai ser o Y. Então o que a gente vai fazer? Para calcular a utilidade entre X e Y, a gente vai pegar a aresta que tem entre eles. No primeiro passo, todas as arestas são setadas como 1, então elas são valor padrão, né? E aí ao longo do Monte Carlo a gente vai atualizando ela. Então aqui vamos supor que seja a primeira interação vai ser 1, se não for a primeira interação vai ser um valor qualquer dessa aresta aqui.
e multiplicar pelo payoff. E aí aqui o payoff como? O jogador X, né, que é o que a gente está analisando, vai jogar com o Y e a gente vai pegar o payoff entre eles. E aí, como que é feita essa jogada? No início, assim como o W é setado para para todo mundo, você vai distribuir igualmente as estratégias de jogar sempre, cooperar sempre, trair sempre e se abster sempre. Então, um terço da amostra completa, né, vai ter cada uma dessas estratégias. Então, vamos supor que esse aqui coopere e esse aqui traia. Você vai pegar o payoff de cada um, o payoff só do X, né? A gente está analisando o X, vai substituir aqui, vai substituir o peso da aresta, se for a primeira vai ser 1 e vai ter a utilidade. Aí o próximo passo é o quê? Fazer isso para os 8 vizinhos, somar a utilidade. Você vai ter esse U de X aqui, né? Que seria a utilidade total desse agente. Aí aqui tem vamos dizer assim, um probleminha de notação, né? No artigo ele usa aquele U com uma linha aqui em cima para denotar a média, mas enfim, o Google Slides não me ajudou nisso, então eu coloquei M de U, que seria a média do U de X, que é basicamente dividir pelos 8, né? Que são o número de vizinhos. Então a gente vai pegar o U total que calculou anteriormente e pegar a média dele. E aí a gente vai atualizar o peso das arestas de X para cada um desses vizinhos. Como que vai ser feita essa atualização? Se a utilidade vamos pegar esse primeiro aqui. Se a utilidade entre o X e ele for maior que a média, então a gente vai aumentar o peso dessa aresta. Ou seja, esses dois aqui têm uma utilidade maior que o esperado, maior que a média. Então eles estão se ajudando. Então a gente vai fazer uma aresta entre eles mais positiva, para valorizar ainda mais essa contribuição entre um e outro. Se ela for menor que a média, a gente vai penalizar essa aresta, ou seja, eles estão ganhando menos do que a média, então eles estão, de certa forma, sendo penalizados. Se for igual, a aresta se mantém. E aí esse delta aqui, né, é uma constante também que eu vou dizer mais para frente. Tanto esse delta quanto o sigma eu vou explicar um pouco mais para frente. Aí o próximo passo é a gente recalcular o U de X, que, como eu mostrei a fórmula ali, né, é o somatório do peso com o payoff, só que agora a gente vai usar os novos valores das arestas. Então o que era 1, se foi modificado aqui no passo 5, já não vai ser mais 1, vai ser 1 mais delta, ou vai ser 1 menos delta. E aí a gente recalcula isso aqui e guarda esse valor novo, esse U de X novo. E aí aqui a gente vai pegar um desses 8 vizinhos, aqui no exemplo seria esse rosa, ele vai ser o vizinho Y, e aí, mais uma vez, por causa do método do Monte Carlo, a gente pega um vizinho aleatório, então a gente vai comparar o X, o verde, com o Y, que é o rosa. E aí a gente vai comparar o U de X, que seria o somatório que a gente calculou agora dele, com o U de Y, que é o somatório das utilidades do Y. Se o U de X for maior que o U de Y, que é esse caso aqui, maior ou igual, a gente mantém a estratégia de X. Então, se ele era trair, ele continua a trair. Se ele era abster, ele continua a abster. E se ele cooperar, ele continua a cooperar. Se ele for menor que o U de Y, então a gente vai determinar mais uma vez, utilizando de probabilidade, uma chance dele copiar a estratégia de Y. Então, vamos supor que ele é abster e o rosinha é trair. A gente não vai colocar trair no X direto. A gente vai ter uma chance dele receber a estratégia de trair. E essa chance é calculada como? Essa chance é calculada pela diferença da utilidade entre os dois, dividido por 8 aqui, né, para fazer como se fosse a média, basicamente. E aí aqui esse T menos P seria o quê? Seria a diferença entre trair e o outro não trair, ou seja, cooperar, né, que seria o payoff máximo, o payoff do temptation, menos a punição, que seria quando os dois traem. Então isso aqui seria basicamente você assumindo que vai trair, o que você pode ganhar se o outro cooperar ou trair, né? Então seria aí uma forma de, vamos dizer assim,
tentar ver a diferença entre o payoff esperado, né, caso você traia, vamos dizer assim. Só que sem levar em conta a abstenção. Então, isso aqui vai dar um número entre 0 e 1, que vai ser a chance de copiar a estratégia de Y para X. E aí a gente atualiza a estratégia de X. Então agora nós vamos para os experimentos. Os hiperparâmetros, como eu falei, a gente tem 4 deles. O B, que seria o T também, que pode ser que é o Temptation Payoff. O L, que seria o Loner Payoff. Os valores aqui, né? Igual eu mostrei lá naquela primeira tabelinha, na diferença entre o dilema dos prisioneiros para o dilema dos prisioneiros opcional já na versão do artigo. Então aqui pode ser um valor entre 1 e 2. O Loner Payoff pode ser um valor entre 0 e 1. O sigma, que vai significar aí, né, a heterogênea, não vou saber falar isso aqui em português, heterogeneity dos pesos, vai variar entre 0 e 1, não podendo ser 0. E aqui a relação entre eles, né, e justamente aqui não pode ser 0 porque vai ser um divisor, vai ser o número da divisão aqui, então matematicamente estaria errado. Aqui vai ser a amplitude do peso, né? Que seria quanto ele vai variar ali, que também vai ficar entre 0 e 1. Então, basicamente, esse último aqui a gente vai colocar o delta, né? Mas no artigo ele não trata o delta de forma isolada. Ele trata ou do sigma ou da relação delta sobre sigma. A execução para cada um dos hiperparâmetros setados no paper foi rodado 10 vezes e tirado a média dos resultados, para não ter o risco de, enfim, um resultado ser muito específico e aí dar uma análise diferente. Então, cada hiperparâmetro rodam 10 vezes e aí eles tiram a média dos resultados, e cada execução tem 10.000 passos, né, que seriam basicamente um passo para cada agente. Mas não é garantido que vai ter um passo para cada agente, porque ele é aleatório, né? Então, enfim. A métrica que eles vão analisar, a principal, é esse... Não lembro essa letra agora, mas acho que é Rho, que seria o índice de cooperação. Então, seria um Rho-C, que é o índice de cooperação, que é basicamente o número de agentes com a estratégia de cooperação sobre o número total de agentes. Então vamos para os resultados agora, finalmente. Aqui, primeiro, como são muitos hiperparâmetros, é um pouco difícil visualizar isso. Então aqui na figura da esquerda, a gente tem o Loner's Payoff igual a 0, ou seja, abster não dá nada, que também é o mesmo payoff da punição e que também é o mesmo payoff do Suckers. Então, basicamente, nessa curva roxa aqui, que é onde o Temptation é maior, ele entra numa... Como é que fala? Ele entra numa de que, basicamente, se abster é a melhor coisa. E aí ele se abstém praticamente sempre, e alguns ficam no defect, se não me engano, mas ninguém coopera. Chega à conclusão que cooperar não vale a pena, né? E aí, esse é o Rho-C aqui que eu tinha falado, né? Então, não tem cooperação entre ninguém. E aí, à medida que você vai diminuindo o Temptation, você vai incentivando mais a cooperação. Então, aqui 1.74 já tem um pouco mais de cooperação ao longo desse... Como é que chama? Desse sigma, desse delta sobre sigma, né? Que seria a amplitude da onda. Do peso. Então, é um pouco difícil visualizar esses gráficos, mas, enfim, esses resultados aqui indicam basicamente que a gente tem mais cooperação quando tem um menor valor de Temptation Reward, né, o que é óbvio, e também quando o sigma vai descendo, que o sigma aqui, como a gente pode lembrar aqui, é o quão heterogêneo vai ficar os pesos, né? Aqui a gente tem um outro gráfico, esse sim é uma relação temporal, vamos dizer assim, né? Tipo, é uma execução ao longo do tempo. Então, o que a gente vê aqui é que ele mostra 3 curvas aqui, né? Basicamente, essa primeira seria quando as arestas não sobem nem descem. Ou seja, tipo,
não tem um recálculo da aresta entre os agentes. Ela se mantém sempre no valor 1. Então, o que acontece? Você não tem um incentivo à cooperação, porque não tem aquele reforço positivo quando tem a cooperação, né? Que seria uma utilidade total maior do que a utilidade... que seria uma utilidade entre x e y maior que a utilidade média. Então, você não incentiva isso aqui. Quando você tem um valor mínimo, vamos dizer assim, né, de 0,2, ele entra num ciclo que basicamente quem se abstém ganha de quem trai ganha de quem coopera, e quem coopera ganha de quem se abstém. Então ele fica nesse ciclo e acaba que o valor não sobe nem desce, ele fica apenas ciclando nisso, o que é um comportamento interessante também. E aqui, quando ele vale 1, né, ou seja, o seu delta vai ser muito grande, você incentiva a cooperação rapidamente, né, porque quando você começa a reforçar entre x e y coooperar, eles vão vendo que vale a pena e rapidamente todo mundo está cooperando, basicamente. E aí aqui ele comenta essa curva laranja, né? Ele comenta comparando com o mundo real. Então ele dá esse exemplo, por exemplo, da bactéria, qual que é o nome dela? Essa aqui, Escherichia coli, que basicamente existiam 3 populações, talvez vou ter alguma imprecisão aqui na fala, mas o texto está aqui, mas que uma produz um antibiótico que mata a segunda, só que a segunda se reproduz muito rápido, então ela consegue sobreviver e, de certa forma, ganhar competitivamente da terceira, só que a terceira é imune ao como é que chama? Ao antibiótico da primeira, então ela sobrevive e ganha da primeira. E aí elas ficam no ciclo que acaba que as 3 conseguem sobreviver e ficam com populações vivas. Aqui a gente tem um outro plot interessante que é basicamente o mesmo desse, só que mostrando os indivíduos. E aí aqui a gente tem no passo 0, né, que está todo mundo aleatório, no passo 45, eu não sei porquê desses números, honestamente, mas que a gente já tem uma evolução dependendo da curva, aqui no 1113 e aqui no final, né, que seriam os 10.000. E aí cada pontinho desse é um agente. A cor azul vai representar a cooperação, a cor vermelha vai representar a traição e a cor verde vai representar a abstenção. E aí aqui, o que eu acho interessante no primeiro é que eu mostrei aqui, né, que rapidamente você não tem incentivo a cooperar. Então aqui você pode perceber que o azul some rapidamente no primeiro e aqui já tem um pontinho aqui, mas muito pouco. E aí a grande maioria se abstém e alguns continuam traindo, mas que não muda nada, porque se o outro está abstendo, então seu payoff vai ser o mesmo. Aqui a gente já pode ver um pouco diferente, né? Que a cooperação vai existir e aí a gente consegue ver de certa forma umas barreiras entre a cooperação e a abstenção, vamos dizer assim, né? E aqui o último, que é o mais interessante, é que basicamente tá todo mundo se abstendo, mas existe ainda populações que têm a cooperação e aí a cooperação domina a partir de um certo momento, né? Porque isso vai se espalhando, vamos dizer assim, né? Porque um vizinho que se abstém aqui vai se dar pior do que não cooperar, e aí vai se espalhando e basicamente todo mundo está cooperando no final. Aqui ele tem um outro plot interessante que eu confesso que tive um pouco de dificuldade de entender no início, mas é basicamente uma relação entre os 3 hiperparâmetros, né? Vamos dizer assim. E aí ele seta o sigma estático como 0,8. Então aqui no eixo X, vou chamar isso aqui de eixo X, vai variar o delta sobre sigma. Eu vou chamar isso aqui de eixo Y, vamos dizer assim, né? Vai variar o B, que seria a recompensa, o payoff da traição. E aqui vai variar o L, que seria a recompensa da abstenção. Então o que a gente pode ver aqui? Esse cor azul é a cooperação, a cor vermelha é traição e a cor verde é a abstenção. Então aqui, quanto mais escuro, maior a porcentagem da população está usando aquela estratégia, né? Então, basicamente, a cooperação domina quase todas as configurações do jogo. Nessa região toda que a cooperação domina. O que é meio, de certa forma, esperado, né? Porque a gente espera que
quando eles percebam que a cooperação vale a pena, vamos dizer assim, né, eles vão continuar cooperando para sempre. E aí, quando que a cooperação não vale a pena, que seria nessa ponta aqui, vamos dizer assim, porque aí trair, de certa forma, vale a pena porque o payoff da traição está muito alto, então vale a pena trair. E também porque o payoff da abstenção está muito baixo, então você incentiva poucos a abster e eles ficam basicamente jogando o Dilema dos Prisioneiros original. Você não incentiva a abstenção, então eles vão só ficar jogando entre, como é que chama? Traição e cooperação, e aí a traição se dá melhor com os payoffs altos, né? E também é interessante de ver que quando o delta sobre sigma é zero, ou seja, no canto do triângulo, vamos dizer assim, né? Se abster é uma tática completa, uma estratégia completamente dominante. E aí tem alguns valorzinhos aqui, alguns aqui também, né? Mas basicamente essas três regiões, né? Que seriam essa aqui, a região do defect, essa linha seria a região da abstenção e essa área aqui seria a região da cooperação, né? E, bom, eu passei um pouco do tempo, peço perdão, vou tentar dar uma acelerada no vídeo de forma que não atrapalhe para bater pelo menos uns 25 minutos, mas acho que é isso. Valeu, galera. Tamo junto.